Vamos agora para uma questãozinha teórica sobre dinâmica, muito legal, da prova da Escola Naval. Veja o vídeo. Bom, nessa questão 24, pessoal, da prova amarela da Escola Naval 2018, né? É a prova que foi realizada em 2018. O camarada coloca aqui 4 afirmações e ele quer que a gente analise, né? Se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira afirmação, né, está dizendo o seguinte, olha. Se uma partícula está sujeita a uma força resultante constante, ou seja, a força resultante tem a direção constante, o sentido constante e o valor constante, né? Ela é um vetor constante. A direção da quantidade de movimento pode mudar? Claro, com certeza. Para a direção da velocidade ou para a direção da quantidade de movimento mudar, basta que a força, né, não seja paralela à velocidade. Se esse alfa aqui, ó, for 0 grau ou 180 graus, aí o que acontece? Se a alfa for 0 ou 180, a direção da velocidade não muda. Mas se alfa nem for 0 nem 180, se for um ângulo agudo, por exemplo, aí a direção da velocidade já vai mudar. A direção da quantidade de movimento já vai mudar, né? Não esqueça que a direção da quantidade de movimento é a mesma direção da velocidade, né? Moral da história, Renato Brito, a afirmação 1 é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Se tiver uma força na jogada que não esteja na mesma direção da velocidade, aí a velocidade vai mudar a direção dela, vai mudar a direção da quantidade de movimento. Então vamos escrever aqui que a afirmação 1 foi verdadeira. A afirmação 2, olha, se uma partícula está se movendo em círculo, com módulo da velocidade constante. Pessoal, ele quis dizer numa circunferência, né? Se a partícula está descrevendo um movimento circular com o módulo da velocidade constante, ou seja, é essa situação que eu desenhei aqui. Ele está se referindo àquele famoso MCU, né? O movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Renato, tudo bem, mas a velocidade é constante ou é variável no MCU? Pessoal, quando a gente fala só velocidade, e a gente não diz mais nada, fica já subentendido que velocidade é uma grandeza vetorial, né? Se o cara disser a velocidade está constante ou variável no MCU, você vai dizer a velocidade é variável. Só o módulo dela é que é constante. Renato Brito, no MCU, a quantidade de movimento é constante ou é variável? Não é uma grandeza vetorial, não é? A quantidade de movimento é variável. Só o módulo da quantidade de movimento é que é constante. Caramba! A energia cinética, Renato Brito, no MCU, a energia cinética é grandeza escalar, né? Não tem direção. A energia cinética no MCU, ela é constante, mas a quantidade de movimento é variável. Só o módulo da quantidade de movimento é constante. Renato Brito, do MCU, a força centrípeta é constante? Não, a força centrípeta tem a direção variável, ó. Por isso que a força centrípeta é variável, só o módulo dela é constante. No MCU, a aceleração centrípeta é variável, só o módulo da aceleração centrípeta é constante. Tem muita pegadinha, né? Então a afirmação 2 diz, ó, se uma partícula estiver descrevendo um MCU, né, o módulo da taxa de variação da quantidade de movimento é proporcional a V ao quadrado? Veja só o que acontece, ó. Quando a gente fala, pessoal, que a força é a massa vezes a aceleração, ó, isso daqui, pessoal, também pode ser interpretado como sendo a taxa de variação da quantidade de movimento. Professor, não estou entendendo não. O que isso está querendo dizer com isso, ó? O que seria a taxa de variação da quantidade de movimento, ó, de uma partícula, né? De uma partícula de massa constante, né? Então, se você fizesse, ó, a quantidade de movimento final menos a inicial, ó, a taxa de variação da quantidade de movimento, a taxa de variação no tempo, né? A taxa temporal, né? É delta Q, delta T. Aí, se eu fizer a quantidade de movimento final menos a inicial, ó, sobre o tempo, aí a quantidade de movimento final menos a inicial, professor, ó, a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Coloquei o M em evidência, ó.
Aí esse termo aqui é o ΔV, né? E nós sabemos que ΔV sobre ΔT é a aceleração. Ah, professor, então eu posso dizer que a taxa de variação da quantidade de movimento é a mesma coisa que a massa vezes a... Isso, ó, que pela segunda lei de Newton não é a própria força resultante? Ah, cara, a força resultante, ó, no final das contas, ela também é a taxa da variação da quantidade de movimento, ó. É, professor? É, ó. Então, quando alguém perguntar para você quanto é que é ΔQ sobre ΔT, a mesma coisa que está perguntando, ó, quanto é a força resultante que está agindo ali. É, claro que aqui a gente está se referindo à força resultante, né? Então, nessa questão da Escola Naval, na afirmação 2, ela diz o seguinte, ó, Renato, se a partícula estiver descrevendo o MCU, a quantidade de movimento dela é constante ou é variável? Tem gente que já vai achar que é constante, né? Porque o módulo é constante. Essa pessoa já vacilou, porque ela não é constante, ela é variável. Tanto é que eu posso calcular esse vetor quantidade de movimento menos esse vetor quantidade de movimento. Não vai dar zero, porque esse vetor não é igual a esse, né? Então a questão está falando da taxa de variação da quantidade de movimento. Ela perguntou, Renata, a taxa da variação da quantidade de movimento nesse MCU, né, vai ser proporcional a V ao quadrado? Meu amigo, a taxa da variação da quantidade de movimento vai ser... O módulo dela vai ser o módulo da força resultante, que está agindo nessa partícula. Mas, Renato Brito, a força resultante que está agindo nela não é uma força resultante centrípeta? É, veja que ela nem tem componente tangencial, né? Porque o movimento é uniforme, só tem realmente a componente centrípeta. E todo mundo sabe, ó, que a força resultante na direção centrípeta, se eu escrever, ó, a massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta não é V ao quadrado sobre o raio, ó. Ah, então a força resultante, ó, que é a taxa da variação da quantidade de movimento, é diretamente proporcional a V ao quadrado no MCU? É. Rapaz, professor, mas eu tinha que se tocar disso daqui. Você tinha que se tocar disso daqui, né? A pessoa tinha que perceber esse fato, que realmente é diretamente proporcional, meu filho, né, a V ao quadrado. De modo que a afirmação 2, por incrível que pareça, é verdadeira, né? Pegadinha, né? Essa é meio difícil mesmo, tu viu, né? Então não esqueça, a segunda lei de Newton, eu tanto posso dizer que ela é a massa vezes a aceleração, né? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Eu tanto posso dizer que ela é isso, ó, como eu também posso dizer que ela é ΔQ, ΔT, ó. É uma outra maneira de pensar, né, a segunda lei de Newton, viu? A força resultante também vale isso, também vale isso. Bom, na afirmação 3, o cara fala o seguinte, olha, se eu tiver o gráfico da força em função do deslocamento, se eu calcular essa área, vai me dar o impulso? Não. Vai dar o quê? Vai dar o trabalho, né? Para ter o impulso, teria que ser o gráfico, pessoal, da força em função do quê? Da força em função do tempo, né? A força em função do tempo é que daria o impulso. Força em função do deslocamento dá o trabalho, né? Se você calcular a área, não é isso? Então a afirmação 3, essa já era mais fácil. A galera já ia se tocar, né, facilmente, né, que essa daí estava errada, né? E a afirmação 4 diz, se J representa o impulso de uma determinada força, então ΔJ, ΔT representa a variação da força. Então veja, o cara está falando na afirmação 4, pessoal, que se I for o impulso, será que ΔI, ΔT representa ΔF? Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Afinal de contas, né, ó, essa afirmação aqui é totalmente translocada, né? Ele está querendo confundir você com essa daqui, provavelmente, né? Que a taxa de variação da quantidade de movimento é a força, né, ó? Ah, tá, né? E, por exemplo, se eu multiplicar aqui em cruz, ó, F ΔT vai me dar ΔQ, né? Mas não tem nada a ver com isso que ele falou na afirmação 4, entendeu? A afirmação 4 também é falsa, né? De modo que as que ficaram corretas foram a 1 e a 2.
Por isso, pessoal, que nessa questão 24 da Escola Naval, nós marcamos a letra A. Correta mesmo, só a 1 e a 2, beleza? Vamos então passar para a próxima questão.